Lucas capítulo 19, verso 1, essa história você já conhece. E nós vamos falar no mês da família, nós estamos falando sobre família, e a gente está no tema família, e essa palavra tem a ver com família. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, ou seja, numa figueira brava, a fim de ver Jesus, porque ele ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Da árvore à casa. O Evangelho de Lucas, em especial no capítulo 19, fala da história de um publicano, chefe dos cobradores de impostos. Fala de um homem chamado Zaqueu. Mas quando você olha mais a fundo nessa história, você percebe que ela não é a história de um homem. Ela não é a história de uma pessoa somente. Ela é a história de uma família. Porque ela começa com Zaqueu, quando ele decide, por curiosidade, por desejo do seu coração, subir a uma árvore, por ser de pequena estatura, para ver Jesus passar. E ali, o Senhor passando por baixo da árvore, dos galhos da árvore, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar na sua casa, estar com você. E o texto diz que Zaqueu então desce depressa e recebe, algumas traduções, eu gosto dela, que diz, ele recebe gostosamente, ele recebe com alegria. Essa é a história de um homem que começa de forma isolada, de forma quase que informal, mas ela se consolida dentro da casa dele, ela se consolida com a sua família, ela se consolida com toda a sua família em casa. O Evangelho de Cristo, ele é assim, quase sempre começa com uma pessoa, que impacta outra pessoa, que impacta outra pessoa, chegando a lugares e alcançando pessoas que nós nunca imaginaríamos que iríamos alcançar. Certamente você tem uma história assim, a sua história é assim. Uma história que começou com você e talvez hoje toda a sua casa sirva ao Senhor. Uma história que começou talvez com o seu filho, com a sua filha, com com o seu cônjuge, e que hoje alcançou, e você pode dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas começou com uma pessoa. Não começou necessariamente com uma família. Talvez tenha começado com uma crise no seu casamento, e você desesperadamente procurou, e alguém entrou na sua vida, contou a história dele, dela, porque o Evangelho é assim. Ele começa de forma informal, mas intencional, porque esse é o coração de Deus. E às vezes nós queremos coisas grandes, mas a gente precisa aprender a não desprezar os pequenos começos. Porque são nos pequenos começos que a gente chega a grandes realizações. Jesus usa a história de Zaqueu para mostrar o que alguns julgam não ser necessário. É mais uma história, é mais uma narrativa, é mais
um momento diferenciado, talvez, na caminhada de Jesus na terra, no passar por aqui, humanamente falando. Mas nessa história nós somos ensinados de que a vida pode mudar, de que situações podem ser mudadas, de que momentos podem ser mudados. Às vezes para pior, mas a gente pode trabalhar para que os momentos ruins mudem para melhor. No caso de Zaqueu, foi uma mudança muito significativa, aliás, tremendamente significativa. Por quê? Porque ele teve determinação. Muitas coisas na nossa vida, ela não muda, não é porque elas não podem mudar, é porque nós achamos que as coisas vão acontecer por si só. A gente enfrenta, não é, o mal da passividade, achando que na lei da vida tudo vai acontecer. Tipo, já está escrito, vai acontecer independente disso. Isso não é verdade. A gente pode mudar a história. A minha história foi mudada há mais de 40 anos atrás. A história de muitas pessoas foram mudadas. Mas a minha história começou mudando a minha vida, que impactou outras vidas, que impactou outras pessoas. Algumas atitudes, como eu disse, parecem não dizer absolutamente nada, mas outras fazem com que o céu encontre a terra. Algumas atitudes são quase que passam imperceptível, ou simplesmente a gente não dá muita atenção. Mas há coisas que são tão significativas, que elas abalam. Há muitos anos atrás, ou não tantos anos assim, a gente viu um tsunami que varreu uma parte lá do Oriente, se não me falha a memória, Indonésia, aqueles países por lá, e que matou milhares de pessoas. Não é? O sensor não conseguiu captar porque aquele terremoto aconteceu a milhares de quilômetros no fundo do mar. As placas tectônicas se moveram, o vulcão explodiu, sugou, e quando soltou a onda, saiu até um filme. Centenas de pessoas foram engolidas por aquela onda absurda. As pessoas estavam na praia, as pessoas estavam se divertindo, muitos gastaram o dinheiro de uma vida nas férias, e numas férias perderam a vida. Ninguém percebeu o que estava acontecendo lá a quilômetros e quilômetros de distância e de profundidade no fundo do mar, mas que ceifou centenas e centenas de vidas. Por que o Senhor está falando isso? No mundo espiritual, na dimensão espiritual, tudo que nós fazemos aqui vai ecoar. E elas podem ecoar positivamente ou negativamente. Elas vão ter um impacto, quer nós queiramos admitir ou não. E o que aconteceu com você, o impacto do Evangelho na sua vida, ela precisa e deve impactar alguém. Você não pode guardar essa experiência para você. Mas como que nós podemos ser diretamente atingidos pela bondade de Deus? Cristo mostra isso com o exemplo de Zaqueu. Eu gosto da simplicidade dessa história, porque essa é a história que aconteceu comigo, que aconteceu com você. Preste atenção. E você vai entender que a história de Zaqueu, ela não é uma história mirabolante. Ele não foi ressuscitado, não saiu de dentro de um caixão, ele não saiu de uma caverna 4 dias depois, ele não caiu do cavalo, não ficou cego. Ele não gritou do meio da estrada, sabe, dizendo, Jesus, filho de Davi, como o cego Bartimeu. Não. O que aconteceu com ele foi algo comum, mas incomum na sua profundidade, no seu impacto, na forma, no jeito com que tudo isso mudou a vida dele.
E isso é tão importante para mim e para você, porque às vezes a gente está esperando uma experiência surreal da parte de Deus, um extraordinário, né? Estamos esperando que algo mirabolante aconteça, nós estamos esperando ver o anjo, nós estamos esperando que o animal fale, nós estamos esperando que o céu se abra, nós estamos esperando alguma coisa de extraordinário acontecer, de fora para dentro. Quando na verdade as coisas mais extraordinárias que acontecem na nossa vida, elas acontecem de dentro para fora. Quando nós olhamos de forma introspectiva para dentro de nós e começamos a avaliar o impacto que isso está causando, como foi com Zaqueu, que foi visto e percebido por Jesus. Às vezes a gente faz de tudo para chamar a atenção de Deus. A gente faz de tudo para que Deus olhe para nós, para que Deus nos perceba. E parece que Deus não nos percebe, como no tempo de Jesus, multidões não foram percebidas por Jesus. Como no tanque de Siloé, só aquele homem, há 38 anos, ali moribundo, ali naquele lugar, esperando para descer até o tanque de Siloé. Ele não curou mais ninguém, a história não diz, mas aquele homem foi curado. Por que Jesus percebe alguns e parece que não percebe outros? Na verdade, não é Jesus que não percebe, somos nós que não percebemos. E isso faz uma grande diferença, não é? Quando eu tento que as pessoas me percebam. Imagine você, às vezes está no meio da rua, vê um colega e você grita, fulano, fulano, fulano. Aí à noite se encontra, ô fulano, você não viu eu gritar para você? Não, eu não te percebi. Eu não percebi. Nossa, eu fiquei gritando lá, chamando você, você nem aí, não deu a mínima, eu até achei que você não queria falar comigo. Não, eu não te percebi. Por que ele não percebeu? Primeiro, porque ele não estava pensando em você. Segundo, porque ele não estava sintonizado nisso. Segundo, porque ele não tinha necessidade de você naquele tempo. Porque se você tivesse marcado encontro com ele, ele estava focado em te achar na multidão. É assim a vida. Detalhes que fazem a diferença. Como que Deus percebeu Zaqueu? E eu coloquei esse tema da árvore à casa. Por que da árvore à casa? Porque Zaqueu chegou, queria ver Jesus e ele subiu na árvore. Ele correu, subiu na árvore e ficou lá junto com tantas outras pessoas naquela árvore. E de repente o Senhor passa por baixo dos galhos da árvore, olha para cima e diz, Zaqueu, desce. Você consegue imaginar o espanto de Zaqueu? Jesus me viu, Jesus me percebeu. Não foi a árvore. Não são as árvores que faz com que Jesus nos veja, mas a motivação que nos leva a subir nelas. Não é a posição que nós temos, não é o status que nós conseguimos, não é onde estamos que chama a atenção de Deus, se árvore, se estrada, se posição, se poço, se no meio da multidão, se é o dinheiro ou a pobreza, não. E também não é o nosso amor por Ele. Não é o meu amor por Deus que chama a atenção, que o atrai para nós. Mas o que atrai Deus para nós é o amor dele por mim. Quando você olha para João 3,16, você olha para aquele texto e você lê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Foi o amor dele por mim que o atraiu, que fez ele vir em minha procura, que fez ele vir me buscar. Foi ele quem me amou primeiro, foi ele quem se entregou primeiro, foi ele quem se revelou primeiro, foi ele quem correu o risco de não ser amado. Não fui eu, foi ele. Ele correu e corre o risco ainda hoje de revelar o seu amor e ouvir um não. Como a gente, quando era jovem, né, que ia pedir uma menina em namoro com medo de tomar um fora. Não é? Ela não conhecia o nosso coração, não sabia que nós estávamos apaixonados. E às vezes a gente chegava lá achando que o fato de dizer para ela, ela falava assim, quem é você? Eu não te conheço, eu não sei quem é. Não quero namorar com você, nem quero. Por quê? A questão não era o sentimento dela por mim. Era o meu sentimento por ela que me atraiu a ela. Foi o sentimento de Deus por você que atraiu até você. Foi o amor que Ele tem por você que fez com que Ele largasse tudo, tomasse a forma humana. E quando Zaqueu estava ali na árvore e o Senhor olha para ele,
O que Deus viu nele? Uma motivação. E não era a motivação que o levou a subir, mas Zaqueu revela naquele momento. E é isso que atrai o coração de Deus, amado, para nós. Não é o fato de eu dizer que eu amo, mas o quanto eu estou interessado em conhecer o amor dele por mim. O quanto eu estou interessado em conhecer essa graça que ele dispensa por mim. O quanto eu estou interessado no projeto dele em relação à minha vida, em relação à minha família. Isso atrai o coração de Deus quando eu entendo e quero conhecer esse amor, quero conhecer essa bondade, quero conhecer essa graça. Falo, Senhor, eu quero te conhecer mais e mais. Então ele se revela. Aos que me buscam, eu deixo me achar. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. É o amor, quando eu me interesso por esse amor que ele tem por mim. E quando ele olhou para Zaqueu, ele viu alguém disposto a um sacrifício para vê-lo passar. Zaqueu não subiu com a intenção de, quem sabe, ele me chama e eu recebo ele na minha casa. Não, nada diz que isso estava no coração. Ele só queria vê-lo passar, é o que o texto diz. Sabendo que Jesus ia passar por ali, ele subiu para vê-lo passar, apenas passar. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, olhou e viu Zaqueu. Ele estava ali, espantado. Não foi a árvore, foi a motivação que o levou a ela. Não é a posição que nós temos que atrai o coração de Deus. Não é a posição de trabalho, de dinheiro, de fama, mas a motivação do nosso coração. O que eu quero conhecer? Por que eu quero conhecer Jesus? Por que eu quero me relacionar com Ele? Por que eu quero mais desse Deus na minha vida? Por que eu quero fugir do espírito da religiosidade e entrar numa relação de profundidade com Ele? Porque eu quero conhecer o amor dEle por mim. Eu quero conhecer o amor dEle por mim. Sabe, a Bíblia nos ensina, e Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. E não diz que a igreja se entregou por Cristo, mas diz que Cristo se entregou pela igreja. Que Cristo se deu pela igreja. Porque Cristo nos amou primeiro. E é isso que ele encontra e ele vê no coração de Zaqueu. Um homem que foi para o sacrifício, de um homem que se dispôs só para vê-lo. E quando alguém se aproxima de Deus, exigindo tão pouco, esse é o Deus que faz abundantemente mais do quanto pedimos, pensamos, porque há um poder dele operando na nossa vida. Amém? Mas existe uma outra coisa que eu aprendo com Zaqueu, que eu acho fantástico nesse texto, é que as árvores, elas nos colocam por cima. A gente olha as pessoas de cima, elas estão lá embaixo. Elas têm que erguer a cabeça para olhar para nós. Foi o que Jesus fez. As árvores nos colocam em posições elevadas acima dos outros. Mas é a humildade que nos faz ser aceitos. Quando o Senhor Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, ele desceu, e diz o texto que ele recebeu, Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. Ele podia continuar lá em cima. Muitos de nós, amados, muitos, não são poucos, mesmo cristãos, só não conhecem mais de Deus, porque eles subiram na árvore do qual não querem descer, do orgulho, da arrogância, da posição, do dinheiro. Entendeu? Eles acham, porque eles ofertam e dizimam muito, Deus tem obrigação de vê-los. Não é isso, porque tudo é dele. O que você tem não é seu, o que eu tenho não é meu, é dele, e ele tira da nossa mão a hora que ele quiser. Mas quando nossa motivação para vê-lo se embasa na humildade de recebê-lo todos os dias da nossa vida. Zaqueu subiu a árvore para vê-lo, mas precisou descer para receber Jesus na sua casa. Talvez descer da sua posição de cobrador de impostos,
descer da sua posição de chefe, descer da sua posição de alguém que era temido pelo povo, como um cobrador, como alguém que era mal visto. Ele teve que quebrar alguns paradigmas na sua vida, mas quando Jesus disse, ele desceu. E eu gosto de uma tradução que diz, e ele recebeu-o gostosamente em sua casa. Deus nunca resiste a um humilde, ele resiste ao soberbo, ele resiste ao arrogante. Sabe por que muitas coisas, às vezes, que nós gostaríamos que acontecesse na nossa casa e na nossa família, não acontece? Não é porque nós, amados, não cremos em Deus, ou porque nós não exercemos fé, é porque a nossa relação ela é formal. E o nosso Deus, ele é o Deus da santidade. E informalidade e santidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. A simplicidade de Deus na nossa vida é que faz com que a gente conheça. Veja, ele não marcou uma agenda, ele disse, eu quero passar na sua casa agora, eu quero passar na sua casa hoje. Você pode me receber? Ele podia ter falado, poxa vida, a minha casa nem está pronta ainda, eu não sei se os empregados, ele era rico, se os empregados limparam, se a minha mulher está em casa, eu não sei como é que está a agenda. Às vezes a gente não tem tempo para orar porque a nossa agenda está cheia. A gente não tem tempo para ler a Bíblia porque a nossa agenda está cheia. A gente não tem tempo para adorar a Deus num tempo secreto porque a nossa agenda está cheia. Deus está chamando, vem, eu quero falar com você, agora não dá, Senhor. Não, eu quero entrar na sua casa hoje, eu quero ter um tempo com você, hoje não dá, Senhor, hoje não dá. Hoje o meu chefe me chamou, eu tenho uma reunião com ele. Não dá, Senhor. Mas Zaqueu não, Zaqueu parou tudo. Sim, Senhor. Ele sempre tem mais para nós do que aquilo que nós esperamos. Descer da árvore de orgulho faz com que Deus impacte nossa vida. Sabe, quando eu olho para a história de Zaqueu, sabe por que eu me identifico com a história de Zaqueu? Não é por causa do dinheiro, nem por causa da fama, mas é porque essa história é a minha história. Sabe por que você deveria se identificar? Talvez você que está aqui com Jesus por causa que um dia você ficou cego, caiu do cavalo, ficou na UTI entre a vida e a morte, porque você ressuscitou. Talvez essa não seja a sua história. A sua história seja do Bartimeu, seja do filho da viúva de Naim, a sua história seja da mulher do fluxo de sangue. Talvez a sua história seja de um impacto maior, de um impacto diferenciado. Talvez seja isso. Mas essa história é a minha. Porque um dia eu recebi um cartão postal, eu li, eu criei, e eu sigo Jesus há mais de 40 anos. E a minha história foi mudada. O meu destino eterno foi mudado. Tudo à minha volta foi mudado. Eu larguei o meu trabalho, vim para São Paulo me preparar para exercer o ministério, mas tudo começou através de um cartão postal, que começou com a minha mãe orando por mim, que começou comigo passando pela frente da igreja, Assembleia de Deus, e dando risada do povo que ficava falando em línguas estranhas, que hoje eu sei que a língua é estranha, mas até então não sabia, também era tudo doido. Que Deus me perdoe, são meus irmãos, e nada contra, porque eu também oro em línguas, mas eu não sabia. Mas o dia que lá, naquele almoxerifado, lá em Bertioga, dentro da empresa, no meu ambiente de trabalho, eu abro uma carta e vem um cartão postal da minha irmã, eu li aquilo pegou em mim de tal maneira, porque eu desci da árvore. Eu falei, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. E de lá para cá, eu pedi a conta, o meu patrão falava, o meu chefe falava assim, mas por que você vai pedir a conta? Porque Deus está me chamando. E eu preciso ter um momento com Ele, eu quero isso. Sabe, eu falava há algum tempo atrás que meu testemunho não causa impacto nenhum. Mas hoje eu sei. Porque quantas pessoas já conheceram a minha história? Sabe por quê, amados? Porque a história que você tem de conversão, a história que você tem de relacionamento com Deus, alguém precisa saber. Porque talvez seja essa história o suficiente para Deus usar para mudar a vida de alguém. Às vezes a pessoa está falando, pastor, eu graças a Deus nunca fiquei doente, nunca precisei de uma cura milagrosa, nunca precisei de um negócio desse, por isso que eu
não acho que eu precise de Deus. Mas quando alguém ouve, peraí, um cartão postal, pastor? Quantas histórias de pessoas no hotel, solitários, pegavam a Bíblia, o Novo Testamento de Gideão Internacional, e ali leram e se converteram. A sua história, ela não pode ficar com você. A sua história não pode ser escondida. O seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, alguém tem que saber que Jesus transformou a sua vida, que Deus mudou a sua vida, que Deus mudou a sua família. Você não precisa dizer que você é um cristão, mas você pode falar que você é filho de Deus, diferente de ser criatura. Sabe, Zaqueu faz isso exatamente assim. Com humildade, ele resolve mudar a sua vida. Quando ele recebe Jesus na sua casa e quando ele recebe Jesus na sua vida. Ele desce da árvore e agora ele está caminhando com Jesus e todo mundo olhando, dizendo: Jesus come com pecadores, Jesus entra na casa de pecadores. Jesus não está preocupado com a sua história passada, mas ele está querendo escrever uma nova história com você, comigo, com a gente, com a nossa casa, com a nossa família. Jesus quer mudar. Jesus não disse para Zaqueu: mude de emprego, saia do seu trabalho. Mas Zaqueu decidiu mudar. Porque mudanças, elas acontecem e são efetivas quando acontecem de dentro para fora e não de fora para dentro. O fato de eu mudar de roupa não muda a minha personalidade nem meu temperamento. Mas quando eu mudo de dentro para fora, as coisas mudam na minha vida. A terceira coisa que eu aprendo com Zaqueu: se o que me faz subir e faz com que Deus me perceba onde eu estou são as motivações do meu coração, se o que me faz recebê-lo na minha vida é a humildade, agora ele vai para casa, ele recebe Jesus em casa, e ali acontece o grande impacto dentro daquela casa. Zaqueu muda. Zaqueu diz: olha, eu tomo uma decisão, Senhor, eu resolvo mudar. Eu resolvo que 50% do que eu tenho, eu vou dar aos pobres. E aqui ele coloca numa condicional, ele desafia a sua fama. E se eu defraudei, se eu roubei alguém, e essa pessoa conseguir provar, eu devolvo 4 vezes mais. Eu acredito que um cobrador de imposto sabe fazer conta. Ele já tinha doado 50% do que ele tinha. Se ele tivesse roubado mesmo, tudo fosse fruto de roubo, pessoas provassem, ele não ia ter com que pagar. Por que isso? Porque agora ele está na casa dele. E o impacto é tão grande na decisão que ele toma, porque casas abençoadas, elas podem gerar casas para Deus. Você lembra do carcereiro, quando Paulo e Silas estavam presos e acontece aquele terremoto? E aquele homem desesperado com tudo o que estava acontecendo, ele tenta se matar e Paulo diz: não se mate, não tire a sua vida, nós estamos aqui. E então ele pega Paulo e Silas, leva para a casa dele, cuida das feridas. E o que diz o texto? E naquela noite toda a casa do carcereiro se rende a Jesus. Mas aonde que começou a história? Com um carcereiro na prisão. E de repente toda uma família é abençoada. Uma coisa que Paulo diz: não se mate. Sabe, amado, das histórias mais simples existem e saem os contos mais lindos. E às vezes você não conta a sua história porque ela é simples demais. E a sua história pode tirar alguém do inferno. A sua história pode mudar o destino eterno de alguém. A sua história pode impactar um adicto, uma família em destruição. A sua história de restauração, de conversão, de vida, por mais simples que ela seja, debaixo de um poder de Deus, ela tem o poder de um tsunami para impactar pessoas e gerações. Ele resolve tomar uma decisão e agora dentro da sua casa, e o Senhor Jesus diz: olha, hoje entrou salvação nesta casa. Apocalipse 3:20 diz, o Senhor diz: eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir, abrir,
eu entro, cearei com ele e ele comigo. Jesus continua à porta do nosso coração, da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, do nosso trabalho. Talvez as coisas não aconteçam porque ele ainda continua do lado de fora. E embora nós estejamos dentro da igreja, ele está do lado de fora, dos nossos negócios, do nosso relacionamento, do nosso casamento, da nossa relação paterna ou materna. Ele ainda não entrou. Mas houve salvação quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Tudo começou na árvore. Tudo começou com uma intenção apenas de vê-lo passar. Mas Jesus resolveu marcar a vida daquele homem. Tudo começou numa visita numa visita simples que você fez para aquele vizinho. Ou talvez num mimo que você deu para ele, num mimo que você entregou para ela. Talvez num simples telefonema que você deu dizendo, está tudo bem com vocês. E a vida dela mudou. E o destino eterno dessa pessoa mudou. Por quê? Porque você se preocupou. Sabe por quê? Porque pequenos detalhes levam as pessoas a perguntarem, por que ele se interessou por mim? Por que ele está tentando me ajudar? As pessoas se interessam em conhecer o amor que nós mostramos por ela, assim como o que chama a atenção de Deus é quando nós nos interessamos pelo amor que Ele tem por nós. Ninguém veio para Jesus amando Jesus. Eu fico nervoso quando alguém fala, pastor, a primeira vez que eu vi Jesus, eu já me apaixonei por Ele. Mentira! Você nem conhecia Jesus. Mas e como é que Ele me amava? Porque Ele te conhecia desde o ventre da sua mãe. Ele te amou na sua pior condição. Um miserável pecador, e Ele te amava. E agora, como filho, você acha que Ele não te ama? Lógico que Ele te ama. As suas carências, elas são suas e não de Deus. E é tão importante a gente entender que ali naquela casa, todos foram impactados. Na casa de Zaqueu, Jesus gerou uma família para Deus. Ou seja, várias casas, e aqui pessoas que passaram a ser a habitação do Espírito de Deus, a habitação de Deus. Uma família de adoradores serviu, filhos. E tudo começou aonde? Numa árvore. Vocês estão viajando comigo, sim ou não? Tudo começou numa árvore. Como tudo pode começar, por exemplo, num campo de futebol com seu amigo, num almoço informal com um colega, num happy hour intencional, como tudo pode simplesmente acontecer numa simples visita de um almoço, de um lanche numa lanchonete. Porque tudo isso se constitui em árvores onde as pessoas querem, de uma certa forma, enxergar Jesus na minha vida, na sua vida, na nossa vida. As pessoas, às vezes, elas forçam uma amizade porque elas querem estar do nosso lado. E a gente nem sequer mostra para ela quem nós somos. Mas nesse dia, Zaqueu resolve fazer algumas coisas. Agora a sua casa está abençoada. Agora seus filhos estão abençoados. Então Zaqueu mudou, todos mudaram. A família foi transformada, impactada. E ainda sem entender tantas emoções, ele diz, hoje eu resolvo mudar. A primeira coisa que acontece no coração de Zaqueu é generosidade. Eu vou dar a metade do que eu tenho. Crente tem que ser generoso. Crente precisa aprender a generosidade. A Bíblia diz que a generosidade é uma porta de prosperidade. Ao generoso Deus faz prosperar. Resolvo dar a metade do que eu tenho. Por quê? Porque agora eu tenho o céu, eu não preciso ter tudo isso. Eu tendo o suficiente, está bom. Antes eu me apegava ao que eu tinha, agora não, agora Jesus está aqui. E ele resolve mudar a fama que ele tinha era de ladrão, de roubador, cobrador de impostos, tinha essa fama. Mas ele diz, eu quero devolver 4 vezes mais se eu lesei alguém. Agora o que falavam dele interessava para ele. Agora ele quis mudar a fama dele. Agora eu não quero mais que falem que eu sou ladrão, agora eu sirvo a Jesus. Agora eu recebi Jesus na minha casa. Não importa se eles falam que Jesus come como pecador. Agora é diferente. Agora tudo mudou. Agora as coisas passam a ter uma conotação diferente, um prisma diferente.
um olhar diferente. Eu resolvo mudar. Veja, um homem em constante transformação. E tudo começou aonde? Aonde começou? Na árvore. Vocês lembram de João 4, Jesus conversando com uma mulher no poço? Jesus está lá batendo um papo com a mulher, me dá um pouquinho de água. Como é que você pede água para mim? Eu sou samaritano, você é judeu. Ah, mas olha, se você me desse água, e eu te daria, você pediria, eu te daria água viva. E começa aquela conversa, tal. Não é? E começa a falar, daqui a pouco entra na história dela, fala do marido dela. Uma conversa no poço. Simples conversa. E Deus vai mostrando, Jesus vai falando para ela, vai conversando com ela, vai dialogando com ela, ela vai se interessando na conversa, vai se interessando, chama o teu marido, não, eu não tenho marido, falasse bem, você já teve vários maridos, mas esse não é teu marido, então tal. De repente ela percebe que alguma coisa aconteceu, uma mulher, ela corre lá na cidade e começa a testemunhar, mas começou no posto com uma pessoa, uma conversa informal que nós chamaríamos de uma conversa boba. E toda uma cidade foi impactada. Agora já não é pelo que você fala, mulher, mas nós mesmos temos visto e percebido. A sua história não pode ficar escondida. Alguém tem que conhecer a sua história. Alguém tem que saber a sua história. A sua história tem poder para salvar pessoas. Quem está me entendendo? A história de Zaqueu está aqui para dizer o seguinte, olha, tudo começou simplesmente numa árvore, mas acabou dentro da minha casa uma vida transformada. E essa história tem salvado milhões e milhões. Compositores têm escrito música baseada nessa história, não é? Mas é uma história que ela pode ser a sua história. A sua história de você que é engenheiro, de você que é motorista de ônibus, de você que é cobrador, a sua história de você que ensaca papel no supermercado, a sua história de você que é presidente de empresa, a sua história com Cristo Jesus, alguém está interessado em ouvir, mas o inferno quer calar, porque coloca na tua cabeça que a sua história não é importante, mas a sua história é importante, alguém precisa ouvi-la. Alguém precisa saber da sua história. Como souberam da história de Zaqueu. Como souberam da história da mulher ali junto ao poço de Jacó. Quantas pessoas precisam conhecer a minha, a sua e a nossa história? Às vezes a gente pensa em coisas mirabolantes para evangelizar. Você não precisa de coisas mirabolantes para evangelizar. Você não precisa de um método de evangelização, embora ele seja importante. Você precisa tornar a sua história conhecida. Certa feita, tinha um irmão na nossa igreja, ele era vice-presidente de uma empresa, e nós estamos fazendo esse ambiente aqui, nós estamos nessa construção aqui, e ele havia emprestado um dinheiro para nós comprarmos a cadeira. E ele falou, vai lá na empresa buscar o dinheiro. Naquela época a gente pegava o dinheiro em sacola, né? Dava um medo de lascar. Chegava aquele monte de dinheiro para comprar as cadeiras. Ele pôs numa sacola. E eu entrei lá e ele falou assim, nisso chegou uma pessoa, um fornecedor. Eu estava sentado assim no sofá. Ele lá, vice-presidente da empresa. Começou a conversar, o cara entrou. Não, entra aqui, entrou na sala dele, sentou aqui. Ele falou assim, o que você faz na vida? Eu falei, eu trabalho na empresa tal, eu sou assim. Começou a falar. Ele falou assim, você sabia que eu era igual você? Mas hoje o senhor é vice-presidente. Não estou falando da profissão. Eu estou falando que eu era igual você. Um cara que vivia errado na vida. Mas, cara, Jesus entrou na minha vida. Ele começou a falar, você não tem noção do que mudou na minha vida. Não estou falando de eu ser diretor, de você... Não é disso. Eu estou falando de Jesus. E hoje Jesus salvou a mim, Jesus salvou minha casa, Jesus salvou... Começou a falar. Eu sentei no sofá e falei assim, pá, na minha cara. Quando o rapaz saiu, o cara estava chorando. Falou assim, não esqueça disso. Não importa o que você faz, importa o que você deixa Jesus fazer na sua vida.
quando ele saiu, sabe o que ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu perdi muitas oportunidades na vida, mas hoje todo mundo vai saber quem eu era e vai saber quem eu sou. Eu não deixo de falar para Jesus. É na lanchonete, é no banheiro, é no almoço, onde eu vou. E às vezes eu até aproveito a posição de ser vice-presidente, o cara entra na minha sala querendo um negócio, então primeiro eu taco Jesus nele, depois eu faço negócio com ele. Eu falei, se o cara não fizer negócio, eu falei assim, ele corre um risco de perder. Se ele não aceitar, estou brincando. Todo mundo precisa saber a sua história. Para quem que você já contou a sua história? Para quem que você já falou da sua história? Para quem que você disse sobre a sua história? A história de Zaqueu está aqui. A história da mulher do tanque de Betesda, de Jacó, está aqui. E a história de tantos outros homens estão aqui. Sabe, quando a nossa intenção em receber esse Jesus, em conhecer esse Jesus, ela é uma intenção diferenciada, ele percebe que de nós sai coisa diferente, ou dele para nós vem coisas diferentes. Como a mulher na multidão, Jesus para e diz: alguém me tocou. Senhor, a multidão te toca. A multidão está te empurrando, o Senhor está perguntando quem me tocou. Ele falou assim: não, alguém me tocou. Alguém da árvore me tocou de forma diferente. Alguém passou por aqui, eu não sei quem é, mas alguém me tocou, alguém tocou em mim. Mas como é que o Senhor sabe? Porque de mim saiu algo diferente. Saiu alguma coisa diferente, alguém tocou em mim com uma necessidade tão imensa que sugou algo de mim. Eu sei que alguém tocou. E a mulher falou: sou eu, Senhor, sou eu. Eu toquei no Senhor. Há 12 anos que eu sofro de uma enfermidade, eu estou com um problema, já gastei todo o meu dinheiro, nada consegue me curar. E eu creio que se eu tocasse no Senhor, eu seria curado. Filha, a tua fé te salvou. Quando nós tocamos em Deus de forma diferente, Ele nos percebe. Mas quando a gente toca numa oração que nem é oração, é só um blá 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 blá, quando a gente entra na presença dEle, é como quem entra doco para sair. Quando a gente quer simplesmente falar e não para ouvi-lo, como é que Deus pode nos perceber? Como é que Deus pode nos enxergar? Se você não enxerga Deus, por que Deus iria te enxergar? Nós precisamos fazer isso. E Zaqueu, ele fez de tudo para ver Deus, e Deus fez tudo para se revelar a ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Sabe, amados, chegou salvação na casa de Zaqueu, e isso muda, transforma, redime, muda direção, muda pensamento, muda atitudes. Antes ele representava a lei, ele representava o imperador, ele representava o rei dos reis, aliás, ele representava César. Agora não, agora ele representa o rei dos reis. Agora ele representa o Senhor dos senhores. Agora ele representa Cristo. Agora mudou. Agora tem diferença. Agora tudo é diferente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como está a sua casa? Onde você está agora? Em cima da árvore? Ou você desceu para receber Jesus? Muitos de nós achamos que Jesus não nos vê, que Jesus não nos percebe. Acho que não é Ele quem não nos vê. Somos nós que não o vemos. Somos nós que não o atraímos. Pois nós não mostramos interesse pelo amor que Ele tem por nós. Que Ele demonstra por nós. Que Ele tem por você. Nós devemos demonstrar interesse por esse amor. Ele está me amando, Ele está se revelando, Ele está se mostrando a mim. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Por isso, pare de vê-lo da árvore do orgulho. Pare de vê-lo do alto. Pare de vê-lo da sua posição profissional. Pare de vê-lo do palco da sua fama, do seu conhecimento, e desça. Desça para conversar com Ele.
Grite como o cego Bartimeu: Senhor, eu estou aqui, me perceba. Sabe, faça alguma coisa que Deus veja o seu coração sendo mudado e direcionado e voltado para Ele. No mês da família, e eu quero aqui aplicar isso para a sua casa. Talvez seja um mês em que você precise falar: Jesus, eu preciso da tua presença de uma forma diferente na minha casa. Eu preciso que o Senhor entre, eu quero receber o Senhor na minha casa. Eu quero celebrar o Senhor junto com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos. Eu quero fazer algo diferente nesse mês aqui em casa, Senhor. Eu quero ter um tempo de oração, eu quero ter um tempo de celebração. Eu quero que entre salvação na minha casa. Talvez o seu filho precise ouvir isso, ou seu esposo, alguém. Mas as pessoas não sabem da sua história. As pessoas não conhecem, mesmo dentro da sua família, a sua história. E ela é uma poderosa ferramenta de evangelização. Ela é poderosa. Eu falei hoje de manhã da minha esposa. Ela foi a primeira a ir para a igreja, na casa dela. Se eu não estou enganado, falei de manhã, ia com a Marisa para a igreja batista. Ela ia sozinha. Hoje o pai dela é salvo, a mãe dela é salva, a irmã dela é salva, os irmãos são salvos, o irmão é salvo. Toda a família serve ao Senhor e ela até casou comigo. Vocês estão entendendo como Deus sempre faz além? No meu caso foi muito além, né? Me deu ela como esposa. Mas começou como? Tem que começar por alguém. Diga: Deus, começa por mim. Você está entendendo? Recebe essa palavra, amém? Fala: Senhor, tem que começar por alguém. Fala: começa por mim. Isso faz diferença. Quantas pessoas já ouviram a sua história? Eu espero que essa semana você se posicione e diga: tem gente que vai saber da minha história. Tem gente que vai conhecer a minha história. Tem gente que vai saber de onde eu vim e quem eu sou. Foi assim com Zaqueu. Vai ser assim comigo. Vai ser assim com você. Vai ser assim conosco. Em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Coloque-se de pé, por favor. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.